Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ontem tive a oportunidade de subir a essa tribuna para falar dos desafios que o Brasil enfrentará na questão do meio ambiente. Pude falar da implementação do Código Florestal, da necessidade de implantação e fortalecimento dos comitês de bacias hidrográficas, dos desafios referentes à implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros desafios. Quando falamos em meio ambiente, de modo geral, o que vem à nossa mente são esses temas: floresta amazônica, mata atlântica, efeito estufa. Poucos são os que se lembram do continente antártico. Por isso, no dia de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre essa área tão isolada e, ao mesmo tempo, tão importante para o equilíbrio ecológico do planeta. Inicialmente, é importante destacar que a Antártica está internacionalmente protegida de qualquer exploração econômica e ação militar até o ano de 2048. Isso se dá por força de um tratado assinado em 1º de dezembro de 1959 pelos países que reclamavam a posse de partes daquele continente. A única atividade que pode ser desenvolvida naquela região é a pesquisa científica para fins pacíficos. O Brasil ratificou esse tratado em 1975, tendo como seus grandes objetivos o desenvolvimento de pesquisas de alto nível no continente, bem como garantir o respeito aos princípios fundamentais do sistema do Tratado da Antártida. Esses objetivos visam a cooperação internacional e a produção do conhecimento científico em prol da humanidade, bem como a manutenção do meio ambiente e da paz no continente antártico. Para dar cumprimento ao tratado, senhor presidente, em 1982, o governo brasileiro criou o PROANTAR, Programa Antártico Brasileiro, e naquele mesmo ano realizou sua primeira expedição ao continente gelado, com o navio de apoio oceanográfico Barão de Tefé. O sucesso dessa missão, denominada Operação Antártica I, resultou no reconhecimento internacional de nossa presença na Antártica, o que permitiu, em 12 de setembro de 1983, a aceitação do Brasil como parte consultiva do Tratado da Antártica. Em 6 de fevereiro de 1984, foi instalada a Estação Antártica Comandante Ferraz, localizada na Península Keller, na Baía do Almirantado, na ilha Rei George. A primeira equipe, composta de 12 homens, guarneceu os 8 módulos da estação durante 32 dias, no período de verão, deixando-a desativada até o início da próxima operação. Em 1986, nossa estação entrou em caráter operacional, passando a funcionar durante os 365 dias do ano. Quero registrar aqui, senhor presidente, que foi uma das maiores emoções que senti na minha vida quando tive a oportunidade de descer na base brasileira, na Estação Antártica Comandante Ferraz, na Antártica. Tive um grande orgulho de ver a presença brasileira ali naquele continente, cooperando com as pesquisas científicas e com o desenvolvimento do conhecimento mundial em prol da paz mundial. Em 6 de fevereiro de 1984, foi instalada, como disse, a Estação Antártica Comandante Ferraz. Quando falamos em pesquisa científica na Antártica, no fundo dos mares ou mesmo na Lua, muitos acham que isso significa perda de tempo, dinheiro jogado fora, e que o Brasil poderia muito bem gastar esse dinheiro de uma outra forma, gerando empregos e renda para o nosso povo. É bom que esclareçamos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, porque talvez esse seja um dos motivos que, historicamente, tenha levado ao contingenciamento orçamentário do PROANTAR, o que, por muito pouco, não comprometeu a continuidade das pesquisas
lá desenvolvidas. Então, por que é importante pesquisar na Antártica? Primeiro, porque não podemos entender o clima no Brasil sem entender o clima da Antártica. E isso é fundamental para que façamos previsões meteorológicas cada vez mais precisas, o que tem impacto direto na agricultura e na aviação, apenas para citar 2 exemplos. Outro ponto estratégico para o Brasil é a pesquisa geológica. Isso porque a abertura do Atlântico Sul, o desenvolvimento das bacias, todos os recursos de óleo e gás existentes na região estão associados à separação dos continentes, à separação da Antártica, da América do Sul e da África. Então, é fundamental compreender todos esses processos para identificar potenciais riquezas minerais presentes naquela região, inclusive petróleo. Atualmente, o Brasil desenvolve ao todo 23 projetos de pesquisa científica na Antártica. Entre eles, há projetos de observação atmosférica, geologia, ciências biológicas, monitoramento ambiental de baleias e algas, monitoramento climático e o projeto Criosfera, que se desenvolve no interior do continente. Por isso, na verdade, a pesquisa na Antártica não é um gasto. Ao contrário, é um grande investimento que o país faz em seu próprio benefício, não apenas econômico, mas também político, porque reafirma a presença do Brasil no cenário internacional e nas pesquisas de ponta que estão sendo realizadas no continente antártico. Por esse motivo, senhor presidente, gostaria de lamentar aqui a ocorrência do incêndio na Estação Antártica Comandante Ferraz, em 25 de fevereiro de 2012, que além de ter destruído as instalações da base, deixou 2 pessoas mortas. De acordo com a Marinha, 70% das instalações foram destruídas pelo fogo, incluindo o prédio principal, onde ficavam a parte habitável e alguns laboratórios de pesquisas. Ficaram intactos os refúgios, os laboratórios de meteorologia, química e de estudo de alta atmosfera, os tanques de combustíveis e o heliponto, que ficam separados do prédio principal. Veículos e tratores, que sofreram poucos danos, foram trazidos ao Brasil para reparo. Os demais permaneceram no local. É lamentável, senhor presidente, que isso tenha ocorrido. É uma tragédia em todos os sentidos. Felizmente, o que se perdeu de dados que estavam nos equipamentos destruídos foi muito pouco. Os pesquisadores mandavam os dados regularmente para o Brasil e muitos tinham os backup de tudo. Então, o trabalho não foi interrompido. Passado aquele momento, o governo brasileiro vem realizando incansáveis esforços para a remoção dos escombros acumulados depois do incêndio e para a reconstrução da estação. Com esse objetivo, foram liberados emergencialmente, em junho de 2012, 40 milhões de reais. De acordo com a Marinha, foram retiradas cerca de 800 toneladas de destroços do incêndio, trazidos ao Brasil pelo navio Germânia, para serem descartados. Além disso, entre novembro de 2012 e março de 2013, cerca de 200 homens, sendo 100 em terra, trabalharam diariamente no processo de desmontagem da antiga estação e construção dos módulos antárticos emergenciais, conjunto de contêineres que abrigará pesquisadores e militares por um período mínimo de 5 anos, até que saia do papel o projeto do novo complexo brasileiro no continente. De fabricação canadense, os módulos foram adquiridos por licitação emergencial e custaram 14 milhões de reais, montante que serviu para cobrir os produtos e a operação logística. O novo abrigo já está funcionando desde março desse ano. É composto por 6 dormitórios, uma enfermaria, uma cozinha, além de refeitório, escritório e um laboratório. Há ainda 2 contêineres destinados para o tratamento de esgoto, 3 para a geração e distribuição de energia e mais um para o fornecimento de água potável. Quero destacar que para a sua construção foi empreendida uma cooperação internacional digna de nosso aplauso.
O abrigo provisório, que servirá de base brasileira, foi montado na África do Sul e no Canadá, sendo unificado posteriormente em Buenos Aires, na Argentina. De lá, foi levado de caminhão até Punta Arenas, no Chile, onde embarcou no navio San Blas até a estação brasileira no continente gelado. Foi um gesto de solidariedade desses países irmãos, que resume bem o que significa estar na Antártica. Nesse mesmo período de cooperação e solidariedade, está o acordo firmado pelo Estado brasileiro e o Estado chileno em janeiro deste ano, para que possamos usar as instalações da base chilena na Antártida enquanto reconstruímos a nossa estação de pesquisas. Como bem disse a presidenta Dilma naquela ocasião, essa cooperação interregional passa a ser um elemento fundamental para a superação e para a construção de um mundo que cresce, que distribui renda e que beneficia suas populações. É importante destacar também, senhor presidente, que em janeiro desse ano, a Marinha abriu concurso para escolher o melhor projeto de arquitetura e os projetos complementares para a reconstrução da estação. Esse concurso foi vencido pela equipe do Estúdio 41 de Curitiba, que projetou uma estrutura de 3.200 metros quadrados, que contará com 19 laboratórios e capacidade para 64 pessoas no verão e 34 no inverno. O investimento estimado para sua construção é de 72 milhões de reais, muito pouco, perto dos benefícios que ela trará para o país e para o povo brasileiro. Sua construção começará no próximo verão antártico, novembro de 2013, e ficará pronta até 2015. Quero, neste momento, parabenizar os vencedores desse concurso de arquitetura, que conseguiu suplantar 73 outros projetos. Para isso, fizeram uma grande pesquisa nas estações que já existem na Antártica, para ver como elas se adaptam às condições de frio extremo. Isso é muito importante para a sobrevivência e o conforto de nossos pesquisadores na região. É importante ressaltar também, senhoras e senhores senadores, o compromisso desse projeto com a sustentabilidade. Na nova estação brasileira na Antártica, serão utilizadas energias renováveis. Além de geradores à base de etanol, haverá torres eólicas compactas e painéis para captar energia solar. Além disso, por questões logísticas e ambientais, a nova base será dividida em módulos, que serão pré-fabricados e enviados praticamente prontos para serem montados na Antártica. E para não repetir a tragédia que se abateu sobre a base em 2012, a nova estação contará com corta-fogo, 15 saídas de emergência e sprinklers em todas as suas dependências. Quero destacar também, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que a construção da nova base brasileira na Antártica, apesar das circunstâncias trágicas em que se insere, faz parte do plano de ação para modernizar e racionalizar as pesquisas do país naquela região. Plano esse que está sendo elaborado pelos maiores especialistas brasileiros no assunto, com a chancela do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O objetivo do plano é, sobretudo, integrar e modernizar as atividades de pesquisa, aumentando a destinação de recursos e colocando o país em uma posição de protagonismo na ciência antártica. Essa é uma iniciativa louvável do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que devemos aplaudir, porque, como sabemos, ao longo dos 31 anos de existência do PROANTAR, as verbas e a atenção destinadas aos projetos científicos tiveram altos e baixos, e isso é um grande problema do financiamento das atividades científicas, a falta de regularidade. Por isso, como integrante da Frente Parlamentar PROANTAR, manifesto meu total apoio ao Programa Antártico Brasileiro, destacando que essa frente parlamentar foi constituída em 2007, com o objetivo de auxiliar no levantamento de recursos e na transposição de obstáculos para promover o desenvolvimento do Programa Antártico Brasileiro. Atualmente, a frente conta com 54 senadores
e 121 deputados, e é presidida pelo eminente senador Cristóvão Buarque, a quem ouço com muita alegria nesse momento. Senador Rodrigo Hollenberg, eu fico feliz de ver um senador aqui, e temos alguns, que trazem a essa tribuna o nosso PROANTAR, Programa Brasileiro Antártica. O Brasil tem orgulho de algumas coisas, como a Itaipu, como a nossa rede de telecomunicações, televisão, que chega em toda parte, como a Petrobras, e diversos outros, como o Correio, que funciona bem, o senador Assir. De vez em quando, alguma dessas áreas entra em crise. Mas tem um que é pouco lembrado, um desses setores de orgulho brasileiro, que é o projeto do Brasil na Antártica. Nós somos um dos poucos países que tem um pé na Antártica, que tem uma base na Antártica. Alguns maiores que as nossas, obviamente, mas de qualquer maneira aí estamos. Com um grupo de soldados, envolvendo especialmente a Marinha e a Aeronáutica, mas com muitos cientistas, todos ali na ponta de pesquisas que o mundo inteiro está de olho em relação à Antártica. No que se refere a mudanças climáticas, que é um setor que o senhor tem trabalhado muito, mas também na produção de alimentos, na vida marinha. E o Brasil tem que se orgulhar cada vez mais. Eu tenho insistido, como presidente da bancada de apoio ao PROANTAR, que a gente leve o máximo possível de informações sobre o PROANTAR para as crianças brasileiras. Os americanos, as suas crianças têm como ícone que eles defendem os astronautas. A gente não vai ter astronautas em muitos anos ainda, porque nós estamos investindo corretamente no setor, como investíamos antes, paramos. Mas, pelo menos, temos uma coisa que pode nos orgulhar, é a nossa presença na Antártica. Eu acho que é um motivo de grande orgulho. E aquele incêndio que houve ali, aquela fatalidade, agora está sendo superada completamente a fatalidade, o que mostra uma capacidade grande de recuperação. No dia do lançamento, da escolha do premiado pelo projeto arquitetônico das novos chamemos terminais, das novas bases fisicamente, eu fiz questão de dizer que o PROANTAR sai mais forte depois do incêndio do que estava antes, porque mostrou a capacidade de repor aquilo que perdeu e a capacidade brasileira aqui do parlamento, que se envolveu muito colocando emendas, do governo brasileiro. A presidenta Dilma teve um papel importante no apoio à recuperação da nossa base. E eu espero que em breve tenhamos uma no próprio Polo Norte, onde só tem até aqui os americanos, e que a gente chegue. O Brasil já está com uma para mais perto do polo, mas ainda longe. E que demos todo apoio. Eu fico muito feliz de ser presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao PROANTAR, certo de que estou prestando um bom serviço ao meu país. Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Sem dúvida, a contribuição de Vossa Excelência ao liderar essa bancada de apoio ao PROANTAR, e como disse Vossa Excelência, o incêndio demonstrou a sensibilidade que o Senado Federal tem em relação aos desafios do PROANTAR, e aquele episódio provocou uma enorme solidariedade de apoio ao Parlamento, ao programa PROANTAR. Em consonância com os objetivos da Frente Parlamentar, desde o início de meu mandato nesta Casa, tenho me empenhado na aplicação continuada de recursos no PROANTAR. Isso porque entendo que deve haver uma convergência de esforços para realizar as pesquisas antárticas, uma vez que há interesse e compromisso do Brasil com o desenvolvimento da ciência e tecnologia. De fato, senhor presidente, é fundamental carrear mais recursos para o projeto e trazer as pesquisas antárticas para o cotidiano do brasileiro, para que as pessoas entendam e valorizem esse esforço do nosso país, para promover pesquisas científicas em uma região tão isolada e inóspita. E aí quero me solidarizar com a proposta do senador Cristóvão de que o programa Antártico seja popularizado nas escolas para que as crianças percebam desde já a importância de um projeto como esse. O PROANTAR já fez 30 anos.
Por isso, precisa ter maior protagonismo internacional e representar a nossa melhor ciência, que evoluiu muito nesses anos. Quero aqui destacar um fato importantíssimo nesse sentido. Em 1994, o Brasil fez o geólogo Antônio Carlos Rocha Campos, da USP, o único presidente não anglo-saxão do SCAR, que é uma sociedade, um comitê científico da Antártica. Órgão científico mundial mais importante relacionado ao continente. Então, esse é um fato de relevo, digno de nota e que demonstra muito bem a qualidade dos nossos esforços e das nossas pesquisas. Para encerrar, senhor presidente, quero lembrar que o meio ambiente é de todos nós. A terra é o nosso lar e é nossa responsabilidade zelar por sua preservação em benefício das gerações futuras e de todo o planeta. Não há futuro possível sem a preservação do meio ambiente. Que todos possamos perceber isso verdadeiramente em nossos corações e despertar para essa realidade, para que o compromisso com o meio ambiente não seja apenas objeto de tratados e conferências internacionais, mas que seja, sobretudo, um compromisso nosso, do dia a dia, como cidadãos brasileiros e planetários. E que o Brasil possa ter um papel cada vez mais proeminente na pesquisa no continente antártico, buscando sempre a utilização pacífica e sustentável dos seus recursos naturais. Saudando as pessoas que nos visitam na manhã de hoje, agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente, senador Assir Gurgacz, e ao à parte do eminente senador Cristóvão Buarque. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.